De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e também lá para reforço de fundações, fone 33040334 e Unimar, Universidade de Marília com vestibular com as inscrições abertas. Saiba mais no unimar.br e você já sabe que a próxima data é 16 de dezembro. Olha, o programa Conexão de hoje está conversando aqui com o Dr. Luiz Domingos Melges, que é professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, falando aqui sobre as doenças autoimunes. Nós já estamos de volta aqui e a gente foi para o intervalo. Então o doutor falou, tem gente que não, às vezes acha que não tem muito a ver, mas a gente prefere acreditar que tem muita relação com a questão emocional, né, doutor? Eu acho, porque não dá para nós desligarmos, Marcos, os nossos estresses. Porque é interessante, sempre quando a gente fala a questão do estresse, né, a pessoa fala, estou estressado, estou não sei o quê, né? E o estresse faz parte da nossa vida, né? Sem dúvida. A gente sabe que sem estresse... Cada dia mais, né? Sem estresse nós não viveríamos, né? Então isso faz parte. Agora tem um limite, né? Esse limite do estresse que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Quando você excede o seu estresse, né? E aí entra com... Porque é um processo, uma cadeia. Se você fica estressado, você passa a não dormir, você passa a não dormir legal, você passa a não se alimentar de forma correta, né? Então, toda essa cadeia vai mexendo com o seu processo imunoprotetor seu. A pessoa não dormindo, nós cansamos de falar aqui algumas vezes, né, a importância do sono. Quando você tem uma qualidade de sono durante 7 horas o seu corpo vai produzir todas aquelas substâncias necessárias para proteger seu organismo no dia seguinte, né? Produz hormônios, produz aquelas substâncias, os neurotransmissores, produz as endorfinas, quer dizer, dá o nosso bem-estar, está relacionado ao nosso humor, está relacionado ao nosso emocional. Então, se você não tem começa a não seguir essa regra de forma correta, você entra num processo de ansiedade, entra num processo de depressão, entra num processo de pânico, e aí bagunça tudo, né? Por isso que hoje, né, a Organização Mundial da Saúde não está mais preocupada com doenças, a preocupação não é com essas doenças, vamos falar assim, frequentes da população que tinha no passado, né, que era problemas de diarreia, problemas de alimentação, não, eles estão preocupados com a cabeça da pessoa, né, porque a gente sabe que eles estão até assustados que as últimas estatísticas mostraram que talvez mais de 50% da população tem algum problema emocional, algum problema mental. Então é uma coisa assustadora, né? Então o mundo nos tornou assim, né? A forma de vida nos levou, principalmente nas cidades, quanto maior a cidade, quanto mais dificuldades que você encontra naquela cidade, transporte, alimentação, estresse do dia a dia, aquilo facilita a você abaixar a sua imunidade e as doenças aparecerem, né? Então, a gente sabe que o perfil hoje das doenças está mudando cada vez mais, decorrente desse habitat que nós estamos vivendo, né? Então, não tem como se desligar o seu comportamento, o seu estado emocional com o aparecimento das doenças. Impossível, não tem jeito, né? Se você pega um indivíduo, talvez, que resida num lugar tranquilo, numa região mais sossegada, que não tem o estresse, não tem a poluição sonora, que não tem a poluição ambiental, que não tem uma coisa... Ele tem muito mais chance de viver muito mais e não ter uma doença grave, autoimune, talvez outro tipo de doença, mas não uma autoimune, porque ele não tem um fator para desencadear o processo nele. A partir do momento que ele já tem uma genética, recebeu lá dos pais uma estrutura genética, que você coloca ele no ambiente agressivo a ele, fatalmente aquela doença vai aparecer. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso aí. Então, hoje, também é um lado que a gente pode um dia comentar, da parte genética, né? Que é exatamente isso, a partir do momento que veio o processo do genoma em 2000 e agora estão entendendo, depois de 17 anos, passaram a entender um pouco mais todo esse processo do genoma, né, a quantidade de um gene, você ter várias variantes, que achava que era só uma, hoje você tem doenças que tem 3, 4 variantes da mesma doença, então você imagina, o indivíduo que tem aquele gene, com aquelas alterações naquele códon do gene, e que aquilo pode desenvolver uma doença, a hora que você põe ele num ambiente extremamente nocivo a ele, aquilo é uma explosão. Fatalmente a doença vai vir.
O senhor mencionou essa questão do genoma e eu, na verdade, eu achei que ela avançaria mais rápido, né? Não. Foi em 2000, né? 2000. E a gente, projeto genoma. e eu me lembro que aí nós, na sequência de 2002, 2003, 2005, enfim, falando muito nisso, na evolução e tal, mas eu imaginei que em 2017 nós chegaríamos um pouco além. Embora, é claro, indiscutivelmente se avançou muito, né? Porque eles não imaginavam exatamente que isso. Tantas variáveis. As variáveis, né? Nós estávamos esse dia vendo de uma doença, que é uma doença transmitida nos portugueses, principalmente na descendência portuguesa, que é a produção de uma proteína chamada amiloide, e essa proteína pode atacar coração, pode atacar fígado, né? A pessoa passa a ter uma doença cardíaca que pode atacar os nervos também, uma doença que afeta tanto o nervo como o coração, como o fígado. Antigamente tinha uma variante só, hoje já descobriram 5 variantes no gene, entendeu? Dessa mesma doença. Então, o que acontecia antes? Não dava negativo para essa variante, não tem a doença. De repente foram ver que o quadro continuava com o mesmo sintoma. Tem alguma coisa errada aí. Vamos pesquisar. Aí fazia estudo. Achamos, tem mais uma variante aqui. Agora estão achando, já está na 5ª variante. Então, por isso que não é fácil. As coisas são muito complexas. Eu acho que querer mexer com a parte genética, eu acho que vai demorar ainda mais uns bons longos anos aí. Doutor, mas você sabe, até aproveitando aí que a gente está falando dessa questão de evolução e tal, você até mencionava aqui um discurso do Drauzio Varela, fazendo uma comparação ele está com 50 anos, é isso, de formado? Foi agora o encontro de turma dele, 50 anos, ele formou-se em 1967, né? E ele fez o discurso porque ele foi orador da turma dele, né? Quando ele formou-se. Então o pessoal pediu para ele fazer um novo discurso. E ele fez um discurso comparando na época quando ele formou-se com a época de hoje, né? E ele mostra exatamente isso. Naquela época, que também foi a minha época, eu não estou muito atrás dele, também foi a minha época, que naquela época a gente aprendia o quê? Medicina se fazia com bisturi na mão, né? Portanto, tanto que tratamento para gastrite, para úlcera, era cirurgia do estômago. Não existia hoje esses medicamentos que você trata, né, os omeprazóis, pantoprazóis da vida, não existia isso. Então operava mesmo, tirava o estômago do indivíduo, né? A maior parte era assim, ou tratava parasita, chagas, cistossomose, eram as doenças da época, né? Doenças que tinha por causa decorrente do ambiente. A hora que o mundo evoluiu, todo mundo passou a ter água encanada, passou a ter condições de higiene melhor na vida, né? As vacinas que vieram sumiram essas doenças. E o que aconteceu, né? Então hoje você veja, o cirurgião gastro, raramente ele faz uma cirurgia de estômago, a não ser que tenha uma patologia grave, um tumor, um câncer. Mas antigamente era assim, operava de monte de estômago. Então, a maior parte dos indivíduos que se formavam naquela época, a maior parte, 70% da turma eram cirurgiões e 30% faziam clínica. Porque tinha muita cirurgia. Tinha muita. Então, hoje, a inversão hoje da medicina, né? A inversão voltou para quê? Essas doenças que estou falando, aumento do câncer, né? Aumento de doenças autoimunes, e tudo está se resolvendo através de tratamento não invasivo. Não tem mais de cortar, tirar, entendeu? É raro, né? Então você faz hoje um procedimento, você vê do presidente, né, do Michel Temer. Se fosse há 20 anos atrás, ia abrir, fazer ponte de safena, entendeu? Era uma cirurgia agressiva. Depois você põe um catéter lá, pronto, desobstruiu a artéria, coloca um stent, né, e resolveu o problema dele, né, da pessoa. Então, cada vez mais o tratamento hoje, cada vez mais ele é menos invasivo do ponto de vista do seu organismo. Os diagnósticos são feitos de uma forma mais clara com máquinas, né? Então, hoje a ressonância, o PET scan, quer dizer, hoje mudou a questão do diagnóstico do indivíduo. Então, é uma nova revolução, é uma nova forma de medicina. Eu tenho certeza, se o cara que formou-se, vamos por aí, na década de 50, 40, e que já morreu, vamos dizer, e ele hoje voltasse para a Terra, ele ia ficar assim abismado, meu Deus, o que é isso? Que medicina é essa que a gente está fazendo hoje com essa revolução? Porque é interessante, né? Aquilo que você via às vezes em filmes de ficção científica, o cara ia para uma máquina, né? E passava no aparelho para descobrir a doença, e já tem hoje, de uma certa forma, ressonância magnética, o PET scan, entendeu? Então evoluiu. Cada vez mais diagnósticos precisos, né? Cada vez mais você fazendo um diagnóstico correto da doença. Porque nós falamos assim, muitas vezes no passado,
muitos pacientes poderiam morrer sem diagnóstico, porque não tinha diagnóstico, nem sabia o que era aquela doença, não sabia, né? Não tinha como você mapear a doença. Então, eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho, e a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Parece até uma coisa assim, é aquilo que a gente fala, quando você tem uma coisa que vem para o mal, sempre você colhe uma coisa para o bem depois. E isso eu posso garantir para você. A medicina você pode considerar antes do HIV e depois do HIV. Isso é muito claro. O que fez realmente modificar todo o processo de diagnóstico, de tratamento, foi com HIV. Isso eu não tenho a menor dúvida. E tratamento, né? Tratamento. Então, a revolução que ocorreu, né, em termos da terapêutica, buscar esses medicamentos antivirais, que também ajudou no tratamento do câncer, você entendendo melhor o mecanismo do câncer através do vírus. Então, foi uma revolução. Então, você pode considerar, ter um marco na medicina, o que era antes do HIV e depois do HIV. Isso mudou totalmente a terapêutica, os avanços, tecnologia, exame de laboratório, foi uma coisa brutal. Então, por um lado, realmente, aquilo que muitos morreram, que não tinha tratamento, né, foi um período negro na humanidade, eu falo, foi um período negro, né, na década de 80 até 90, quando começaram a surgir o tratamento, depois de 10 anos, pessoas morrendo, que não tinha muita coisa para fazer, revolucionou a medicina, em todos os campos. Não foi só na questão da infectologia da HIV, foi em tudo, que a partir disso abriu entendimento, começaram a entender melhor como é que funcionava o ataque da célula, como é que funcionava. Foram com uma questão chamada molecular. E foi lindo isso tudo, né? Porque antes era uma sentença de morte, era desesperador para as pessoas, né, doutor? Eu acho assim, é interessante tudo que a gente vive nesse mundo, né, Marcos? É difícil a gente profetizar, mas tudo que você vê de melhor que aconteceu sempre foi após tragédias. Sempre foi. É verdade. Entendeu? Tudo que mudou o mundo, tudo que melhorou o mundo, né, quando as coisas melhoraram, foi após uma tragédia. Você vê a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foram milhões, mais de 60 milhões de pessoas que morreram, mas veja, a tecnologia veio depois da Segunda Guerra. Não tinha nada. As coisas começaram a surgir depois da Segunda Guerra, né? Então, os avanços da tecnologia, né, o antibiótico surgiu na Segunda Guerra. Não tinha antibiótico. Olha que coisa. A vacina da poliomielite surgiu na Segunda Guerra. Então, apesar de um cenário de caos, né, você tem uma... Então, tudo que vem dessa forma no mundo, dessa forma, né, agressiva, né, o ser humano tem uma capacidade brutal de melhorar a capacidade de entendimento, de inteligência, de desenvolver inteligência, e as coisas começam a surgir, né? Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui. Quero agradecer muito, Dr. Melges, mais uma vez pela presença no programa Conexão. Você falou aí, né, no começo que ficou um tempo sem vir. Esse ano você veio bem, você me ajudou bastante. E oxalá que o ano que vem ajude ainda mais. Obrigado, viu, doutor, pela presença aqui. Prazer estar sempre aqui. Estamos mais um ano terminando, né, com a graça do Pai, e que tenhamos um ano melhor em 2018 para todo mundo, para você, para todos os espectadores. É isso aí, amém. Deus abençoe, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, viu? Obrigado. O Conexão fica por aqui, nós estaremos de volta amanhã com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fone 33040334. Se o problema na sua casa é com trinca e rachadura, fique tranquilo. O pessoal da Lapa resolve. Consulte e saiba mais na Lapa Reforço de Fundações. E também com a gente Vestibular 2018 Unimar. Inscrições abertas no site unimar.br. Próxima prova no dia 16 de dezembro. Olha, o Conexão está de volta amanhã, portanto, só lembrando você que ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui sobre doenças autoimunes com o Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, mas você pode conferir a reprise no programa Conexão amanhã às 8 da manhã ou também pelas redes sociais aí pelo Facebook, você pode compartilhar no YouTube, enfim, acompanhe e confira. O Conexão fica por aqui, ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.